Olá, boa noite, muita luz e muita paz. A Sala Luz do Caminho está transmitindo seus estudos hoje diretamente da FETINS, Federação Espírita do Estado de Tocantins. E quem os farão? Nossa irmã Leila. Ela falará sobre o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não separeis o que o homem, ou melhor, o que Deus ajuntou. Casamento, batismo, esses dogmas, como o Espiritismo posiciona? Há vários tipos de casamento, os provacionais, os acidentais, os por afinidade, comercial, vamos dizer até, como que o Espiritismo vê esses casamentos. Vamos ver também sobre a queda de Otávio. Muita luz, muita paz. A nossa dirigente da sessão, irmã também da casa, Dona Cleia. Muita luz, muita paz e que Deus nos direcione sempre ao propósito de bem servir. É com você, minha irmã Leila. Que a paz do nosso Mestre, amado Jesus, nos envolva a todos. Sejamos nós, os encarnados, assim como os desencarnados, que também aqui se aportam nessa escola, buscando aprender mais e mais sobre o Evangelho. Nessa noite, iremos fazer aqui algumas reflexões, proporcionando a todos nós um mergulho interior, a fim de buscarmos em nós e não no outro a possibilidade de melhoria interior. Nesta noite, iremos refletir no capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde os benfeitores amigos, especialmente no Evangelho, é Allan Kardec que faz o comentário, e no capítulo, nas obras complementares, os Espíritos abordam muito essa questão. Quando Jesus diz, não separeis o que Deus juntou. Essa expressão, e no capítulo do Evangelho, no capítulo 22, Allan Kardec se desdobra para explicar para nós qual é a posição do Espiritismo ou da visão espírita com relação ao casamento. E no texto que inicia o capítulo está intitulado Indissolubilidade do Casamento. Ou seja, é ali que os Espíritos, sob a orientação de Kardec, nos dá a seguinte visão. O que Deus uniu, realmente o homem não consegue separar. Mas o que os homens uniram, aí sim poderá e podemos, e sempre o faremos, quando isto, de uma certa forma, nos prejudicar a nossa reencarnação. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o Espiritismo é uma doutrina que tem como base as leis morais deixadas pelo Cristo. Elas são leis imutáveis. As leis divinas são imutáveis. As leis civis, elas são mutáveis. As leis dos homens. O casamento, como nós conhecemos, é uma lei humana. É uma lei instituída pelos povos, pelas nações. Tanto é que de país para país, de nação para nação, nós temos diferentes tipos de casamento. O que os Espíritos e Allan Kardec deixa claro no capítulo 22, que do ponto de vista da lei natural, da lei divina, o que está estabelecido é a lei do amor entre os seres. Obedecendo a essa premissa, nós estaremos ali na união
dos espíritos, ou seja, na união sublime que é da amorosidade. Essa é a lei divina. Nem sempre a lei humana obedece a essa lei. E é isso que nos faz observar que desde os tempos mais remotos, mesmo que na barbárie, o homem se agrupava por afinidade, por sentimento. Depois nós passamos até interesses. Depois nós fizemos do casamento um grande comércio. Uma grande instituição humana que favorecesse interesses ou de um ou de outro, ou das famílias. Se nós olharmos historicamente, é isso que está posto aí. Aí vale pensar, nós temos para determinada nação o chamado casamento religioso. Para determinada nação não vale o religioso, que vale é o civil. Civil que eu digo é aquele que você vai no cartório e registra o casamento. Para nós, os espíritas, não existe o casamento religioso enquanto sacerdócio. Porque nós não temos, na expressão da estrutura religiosa, a figura do pastor ou do padre. Nós não somos representantes diretos do Senhor. Eu, na condição de presidente da federação, não tenho esse título. A instituição não me outorga esse título, não me dá esse título, porque nós não temos profissão à fé. Nós não somos profissionais da fé. Nós não temos essa estrutura organizacional que a gente enxerga nas outras instituições religiosas. Quando os espíritos ditaram a doutrina, em vários pontos do mundo, através de vários médiuns, criando a universalidade dos ensinos dos espíritos, eles não validaram essa prática. Quando eu digo prática, prática de um sacerdote, reconhecidamente vai lá em nome do Cristo, representante de Deus na terra, que outorga esse sacramento. Então, portanto, nós somos uma doutrina que não tem sacramento. Por isso que aqui não tem batismo, não tem casamento. Quem inventar isso no Espiritismo está inventando por conta própria. Ele está inventando mesmo. Porque o Espiritismo não tem na sua essência essa prática. Bom, nós não vamos passar aqui à noite falando disso. Ponto. O Espiritismo é uma doutrina que busca o entendimento de tocar nos assuntos, mas não vamos criar nenhuma polêmica por causa disso. Quem quiser casar no religioso, nas outras instituições religiosas, ninguém vai deixar de ser espírita por conta disso. E ninguém vai deixar, né, de ser espírita porque casa só no civil, porque casa só no religioso, porque a esposa ou a noiva é de outra religião. Nós somos daqueles que buscamos a paz, o entendimento. Se isso não incomoda o espírito, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas, o que o Evangelho coloca para nós e o que as obras complementares também? O que os Espíritos falam disso? Eu trouxe uma aqui, hoje, é uma das obras de André Luiz, da série, dos 3 livros da série André Luiz. Esse é o segundo. O primeiro é Nosso Lar, o segundo é Os Mensageiros, o terceiro é Os Obreiros da Vida Eterna e assim por diante. Se vocês abrirem o livro, vocês vão ver a série bem aqui do lado. As 13 obras. O que é importante notar, ou melhor, aqui, né? Aqui é a série. O que é importante notar são os casos. Os casos onde André Luiz, ao vir com o seu orientador, Aniceto, acompanhar as experiências nossas aqui na Terra, e ele já numa condição de já trabalhador no mundo espiritual, ele acompanha o nosso irmão Aniceto. E eis que, numa dessas experiências que André Luiz coleta, uma delas é muito curiosa. E eu gostaria de narrar aqui nessa noite, a fim de poder proporcionar a nós algumas reflexões acerca da nossa vida, da minha vida. Porque a gente tem mania de falar assim, mas aquilo ali tem a cara do fulano. Mas aquela história ali era para fulano ter vindo aqui na federação hoje ter escutado. Não. Nós temos que parar de achar que é para os outros. E achar... Não é achar. Nós temos que procurar o que é para mim.
Porque, de fato, você governa a própria vida e não a do outro. Quando a gente começa a governar a outra vida, a gente é um obsessor. Porque você não tem governabilidade sobre a vida do outro. Você acha que tem. E você passa, às vezes, a uma reencarnação obsediando o outro. Porque você acha que você tem que mudar ele. Que você tem por obrigação de fazer isso por ele. No universo, uma das leis naturais chama lei do livre-arbítrio. A pessoa só muda quando ela quer. Ela pode mudar temporariamente para te agradar. Até o dia que ela estoura, fala, eu já não vou mais te agradar, não. Eu vou dizer para você, da agora para frente eu vou ser outro, eu vou ser eu. Isso acontece muito no casamento. Quando os Espíritos nos explicam que a maioria dos casos e dos casamentos são casamentos onde ela nos classifica os vários tipos de casamento. São os casamentos, a grande maioria está no grupo dos casamentos provacionais. Onde um vem aprender com o outro. São as provas nossas. Porque os casamentos angelicais, ou casamento divino, são de almas gêmeas, almas que vêm para a terra, missionários, que às vezes nem casam. Às vezes casam na harmonia do sentimento. Parece uma ilusão, mas é verdadeiramente um dos casos que a gente conhece é do Allan Kardec e de Amélie Boudet. Os espíritos consideram um casamento de uma esfera superior. Dois espíritos altamente iluminados que vêm, né? Ela vinha para ajudar ele na missão dele e ele estaria com ela nessa tarefa. Muito bem, mas a grande maioria, que é os casamentos provacionais, que são os nossos casamentos, que a gente mais vê, eu vou falar dos dois tipos mais comuns. São os provacionais e os acidentais. Os acidentais são os mais graves. Os provacionais, já está dizendo, já está na nossa programação reencarnatória. Porque quando nós reencarnamos, se nós não participamos da organização, se nós não temos maturidade no mundo espiritual, para programar, para ajudar os técnicos de auxílio, na hora da nossa programação reencarnatória, aqui nós temos um exemplo, aliás, não é neste livro, é no terceiro, no Missionário da Luz, o caso Segismundo. Ele acompanha, ele discute, ele passa muitos anos no nosso lar e aí tem a oportunidade de discutir com os técnicos a reencarnação dele. A mãe, o pai, onde ele vai reencarnar. Mas muito bem, aqui no caso que nós vamos elucidar nessa noite, é o caso de Otávio. É a lição número 7 do livro Os Mensageiros. De fato, todos nós passamos por um planejamento. Eu participando ou não, existe um planejamento reencarnatório. Eu não tenho esse narizinho irritado só porque minha mãe tinha, não. Eu tenho porque está no meu planejamento. Eu vim dela, sim. Herdei dela, mas esse biotipo, essa estrutura, foi os espíritos que pensaram. Se eu tivesse a prova da beleza, eu estaria mais bela. Mas como eu não vim com a prova da beleza, eu vim com a prova da normalidade. Então, dentro dos comuns, poderia não ser gordinha, assim, em excesso. Mas, aí é o excesso, né? Porque nós ainda confundimos muito o necessário e o supérfluo. Então a gente pende muito para o supérfluo. Mas muito bem, ainda, né? Estamos nesse nível. Mas muito bem, o que os espíritos falam aqui neste capítulo? Há toda uma programação reencarnatória planejada. Neste caso de Otávio, ele planeja no mundo espiritual. Ele passa 30 anos, em média, se a gente comparar, porque no mundo espiritual não tem reloginho, nem tem ano, virada de ano, fim de ano, não tem isso. Isso é convenção humana. Por isso que o tempo de lá é diferente do tempo de cá. Porque nós é que fizemos isso com o tempo. Marcamos o tempo.
Mas lá no mundo espiritual são outras formas do tempo passar. Portanto, André Luiz descreve que mais ou menos 30 anos, equivalente ao nosso tempo aqui, para a gente poder entender, ele passou no mundo espiritual preparando para reencarnar. Conforme a sua história, as suas fichinhas reencarnatórias, o que era melhor para aquele espírito? Porque toda encarnação, ela tem um objetivo. Está na questão 132 do Livro dos Espíritos. Esse aqui, ó. Esse verdinho aqui, ó. Livro dos Espíritos. Portanto, na questão 132, os Espíritos explicam qual é o objetivo da reencarnação. Os Espíritos explicam, para evoluir. Então, toda reencarnação tem como pressuposto a nossa evolução. Ninguém vai sentar no mundo espiritual, uma equipe, para planejar alguma coisa para dar errado. Ah, não, eu vou aprontar com ele agora. Não existe isso. Porque quem planeja a nossa encarnação são espíritos superiores a nós. Eles têm uma visão da totalidade do que é que nós precisamos para dar um salto. Para a gente poder melhorar. Que são as provas ou as expiações. Que é o gênero da maioria das nossas encarnações. Porque a minoria são os missionários. Que estão num plano de elevação, onde eles já vêm com uma tarefa bem específica. Porque tem a possibilidade de executá-la. No plano da expiação e prova, nós podemos passar bem na prova, podemos passar mal na prova. Na expiação, a expiação é aquele negócio que você não tem como fugir dela, não. Entendeu? Ela já vem na sua programação, de modo que é muito raro você fugir de uma expiação. A prova, você fala assim, não, eu planejei, como o Otávio aqui, planejei, aos meus 13 anos, ele tinha uma mãe que era espírita. Então ela planejou, ajudou, concebeu ele, deu orientação, deu toda a base moral para esse menino. Aos 13 anos ela desencarna. Ele fica com o pai. Mas ele sofre muito com o desencarne da mãe e fica um pouco revoltado. Aos 20 anos, o pai dele casa. É aí que ele fica revoltado. Quando ele casa com o pai, a madrasta, né? A madrasta tinha os filhos. Vem para casa deles. Veja aí, começa o conflito, né? Que geralmente é assim mesmo. Mas é tudo adredemente planejado. Porque em reencarnações anteriores, o Otávio tinha abandonado os filhos. Quem eram aquelas crianças que a viúva traz e casa com o pai dele? Quem vocês acham que eram? Os filhos dele. Que ele tinha abandonado em vidas anteriores, imagina quantos? 6. 6 filhos. Muito bem. Então os irmãos eram quem? Os filhos abandonados de outrora. Desde pequeno ele tem uma missão. Ele já vem do mundo espiritual, passou 30 anos se programando para uma grande tarefa aqui. Tarefa na área da mediunidade, na casa espírita. A mãe era espírita, portanto, deu a ele os passos para chegar no centro espírita. Porque espírita, que é mãe, geralmente leva os filhos para evangelização. E vai, menino, vai aprender o que é espiritismo. Muito bem. Então, nasceu e criou dentro do centro espírita. Correndo para lá, terrível, né? Porque filho de espírito é terrível. Corre. E o povo fica perturbado. Mas não precisa perturbar, não, porque ele já tem compromisso mesmo, ele tem que ajustar. Ele tem que sentir que essa casa é dele. Tem que ambientar. Ele tem que entender que ele é daqui. Que ele é desse grupo. Por isso que às vezes a gente vê os filhos de espírito muito, muito difícil. Mas não é não. É do grupo. Que tem compromisso com a instituição. Mas é isso que essas crianças veem, né? E ele então tem uma dificuldade muito grande. Por conta do exercício da mediunidade. Porque todo médium tem, e ele tinha a mediunidade que a gente chama de ostensivo, é médium ostensivo. Ele tem muito compromisso com a mediunidade. Então a mediunidade é latente. A mediunidade não é aquela assim, eu queria ver, mas não vejo. Aí o fulano que vê os espíritos de olho aberto, de olho fechado,
Fala, eu não queria ver lei de jeito nenhum. Mas vê com o olho aberto, com o olho fechado, vê de todo jeito. Ele era desses que via os espíritos, que tinha compromisso com a mediunidade, que tinha que ir para o centro espírita para trabalhar, porque tinha compromisso com essa área. Não ia. Deixou de ir aos 20 e poucos anos. Na programação reencarnatória dele, ele não estava programado para casar. Por quê? Por quê? Por que vocês acham que ele não estava programado para casar? Porque já tinha muitos filhos para tomar conta, né? Muitos filhos para tomar conta. Então era para cuidar dos irmãos. Mas eis que ele não abandona a prova. Aos 20 e poucos anos o pai desencarna. Programado também para o pai desencarnar, para ele tomar conta dos filhos. Para ele assumir a parcela de compromisso que ele assumiu no mundo espiritual. O que ele faz? O que ele faz? O que vocês acham que ele faz? Tá. Muito bem. A lição é a queda de Otávio. Já dei uma dica. A queda de Otávio é justamente aí. Eu sempre digo para as pessoas que se tiver na nossa programação reencarnatória, a coisa chega na sua mão. Eu vejo muito tempo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Olhe para a sua reencarnação. Olha para a programação reencarnatória sua. Analise, olhe direito. Como é que foi sua infância? Como é que foi seu preparo reencarnatório? As coisas não saem assim, não caem do céu, do nada, não. Tudo tem um porquê, tudo tem uma lógica. Muito bem. O que acontece com ele? Como médium, que não trabalha, que não vai disciplinadamente para as reuniões mediúnicas, com o compromisso de atender os doentes necessitados na casa espírita, desequilibra. Porque o problema da mediunidade é assim, é uma potência. É como se você tivesse eu costumo usar essa metáfora para poder entender os médiums. O médium ele tem uma antena parabólica aqui, capta tudo. Entendeu? Ele capta o que é bom e o que é ruim. Se ele estiver desequilibrado, para onde é que ele vai pender? Só para as coisas ruins. Aí é que ele fica perturbado mesmo. Então ele se desequilibra. Aí vai para tudo quanto é lugar que não deve. Imagina, não vou nem citar aqui. Vocês já sabem. E começa a desequilibrar. Por fim ele sai de casa, abandona os 6 irmãos. A viúva fica desesperada, adoece. Os meninos ficam abandonados. E ele então entra numa vida desregrada. E eis que acha uma obsessora. Ele casa com uma desequilibrada. Aqui no livro, pode vir ler para vocês verem. Casa com uma desequilibrada. O que acontece com a reencarnação dele? Ele já não era muito equilibrado, ainda casou com uma desequilibrada que atormentava ele. Atormentava ele dia e noite. Além das entidades que também o atormentavam. Pensa o que aconteceu com essa criatura? A tendência é desequilibrar, e a saída é o suicídio. Ele volta para o mundo espiritual nessas condições. Vocês podem dizer para mim, Leila, mas que história terrível. Realmente, essa história é mais comum do que a gente imagina. Nós é que às vezes não queremos enxergar. Nós é que às vezes não queremos. Quando enxergamos alguém na família, a gente diz, não existe. Quando é próximo de nós, não existe. A gente entra num processo de negação. Existe mais do que a gente imagina. Por falta de quê? Assumir os compromissos. Assumir os compromissos dos quais nós nos comprometemos. Aí as pessoas, os espíritos, os trabalhadores falam assim, Leila, mas então, como é que eu vou saber qual é a minha missão? Primeira coisa, baixa a bola. Você não é missionário. Nesse estágio aí, primeira coisa é a gente pensar, vocês acham que eu sou uma missionária? Se eu fosse uma missionária, eu não estava nem questionando. Porque na condição de missionária, ele já tem certo que ele é um trabalhador humilde, um trabalhador da seara. Então ele não tem a bola cheia. Ele já sabe que ele é um trabalhador, já tem a humildade de enxergar que o mestre é Jesus, então ele não fica nessas questões, ele não fica levantando esses questionamentos. Ele fica pedindo força para Deus para dar conta da missão dele. Então quando a gente começar a fazer demais esses questionamentos é porque a gente está na adolescência espiritual. A gente quer ser muito o que não é.
Então a gente precisa dar uma paradinha, dar uma olhada para dentro de si e dizer, eu estou na categoria dos provacionais e daqueles que estão na expiação. Se tiver na categoria dos provacionais, melhor, porque eu posso escolher ou não escolher. Certo? O que eu digo isso? Chega um bambambam, lindo, maravilhoso, mas o passado dele condena. Eu falo, não, esse aí é meu rei, é meu príncipe. A mãe, minha filha, não casa. Olha a família, olha como é que ele é filho. Olha a história dele. Não, mamãe, mas ele vai mudar quando casar. Eu mudo ele. Primeiro equívoco. Ninguém muda ninguém. A gente só muda as pessoas, gente, pelo exemplo que arrasta, mas com resignação. Porque o seu exemplo vai um dia, e não é garantido que vai ser nessa encarnação como a gente às vezes pretende. Eu mudo, quer dizer, eu é no sentido de arrogância, eu mudo ele. Ou ele muda, ou ele muda. E não é bem assim, ninguém muda ninguém desse jeito. Portanto, cabe a nós começar a mudar quem? A si mesmo. Esse é o primeiro compromisso, a si mesmo. Quem tem que mudar somos nós. Para que a nossa mudança interior provoque nele algumas reflexões. Entende? Para que amanhã ou depois ele também queira mudar, mas é porque ele vai querer mudar. Não é porque você obrigou, porque você instigou, porque você vai estar na disputa. De quem mudou primeiro, de quem mudou primeiro, quem mudou... Você não mudou, eu mudei. A chamada guerra entre os sexos. Casamento que entra naquela guerrinha. Eu fiz isso, mas eu também fiz isso, mas eu também fiz isso, mas eu também fiz isso. Briga por quê? Pega o creme dental, um que pega na ponta, o outro que pega lá perto da onde ele sai. E fica brigando porque a toalha está enxuta, porque a toalha está molhada, porque passa a vida inteira numa disputa acirrada no casamento. Então a gente precisa parar, pensar e dizer, bom, eu tenho um pouco de conhecimento do espiritismo, então o que me permite? Para me colaborar com a minha existência reencarnatória. Uma das primeiras recomendações dos espíritos é que meu lar esteja harmonizado. Então, que estratégia, que terapêutica eu posso fazer para harmonizar o meu lar? Que a Casa Espírita oferece? O Evangelho no lar. Uma das primeiras atitudes é implantar o Evangelho no lar. Implantando o Evangelho no lar, você vai estipular um dia, um horário na semana que você vai estar como? Interligado com os benfeitores espirituais que vai higienizar a sua casa, que vai colaborar com você, que vai te visitar semanalmente se você for disciplinado. Porque se você não for disciplinado, um dia eu faço, não, amanhã eu tenho um compromisso. Ah, eu esqueci o Evangelho. Ah, não, mas esse compromisso os espíritos entendem. Tá bom? Tá bom. Esse é o disciplinado, o indisciplinado, que ele não tem tempo, nem para ele. Porque o maior beneficiário do Evangelho no lar, quem é? Eu e aqueles que moram ali. Porque se eu sou espírita, os demais não são, dos grandes questionamentos é, não, mas a minha família não é espírita. Eu sou. Oh, mas o Evangelho no lar não significa que você vai pregar espiritismo para as pessoas, não. Você não vai fazer uma reunião pública na sua casa. Agora eu vou ensinar espiritismo para vocês. Dá licença. E não é isso. Espiritismo não é assim. Ninguém põe espiritismo para ninguém. Você vai ler o Evangelho, pode ser o Evangelho que está nos 4 Evangelhos na Bíblia. Não tem problema nenhum. Ah, mas eu gostaria de ler o Evangelho. Ué, então lê para você. Não precisa ler para todo mundo, não precisa impor o Evangelho. É disso que nós estamos falando. O Evangelho, quando tem crianças, também não pode ser um Evangelho para adulto, que a criança vai ficar lá igual a tortura, vai crescer torturado. Fica aí, menino, calado. Isso aqui é para adulto, vamos ver, fica aí. E aí começa, lá, ladainha. Os meninos odeiam Evangelho. Não é assim que faz Evangelho quando tem criança. Quando tem criança, você pega um livrinho, conta historinha, então muda-se o foco. Se eu quero um lar harmonioso, se eu quero uma família que a possibilidade do divórcio seja a última e não a primeira, eu já caso pensando no divórcio.
Então, que essa seja a nossa forma de enxergar. Não que o espiritismo seja contra o divórcio, porque na verdade o divórcio já é alguma coisa que nasceu já divorciada. Se não der certo, descasa, tia. Os jovens falam assim, tia, vou tentar dessa vez. Se não der certo, eu vou para a próxima, porque depois eu vou para a próxima, porque depois eu vou para a próxima. Eu disse, só que a gente esquece de uma outra lei. Para aquela que você deixou próxima, você deixou pela metade. Um dia você vai ter que voltar atrás. Se houve ruptura brusca, se houve dor na ruptura do casamento, quem ficou com o lado mais frágil do elo, e esse lado frágil soube sublimar a relação, ótimo para você. Porque ela não guardou nem ódio, nem rancor seu. Mas se a ruptura gerou ódio, gerou sentimentos dantescamente infernais, diríamos assim, o que acontece? Você ganhou uma inimiga. E aí fica O que é que fica? Fica um problema. A encrenca fica. Que você vai ter que reparar. Melhor separar sim. Por isso que o Evangelho recomenda. Recomenda que nesses casos, do que um mata o outro, é preferível separar do que agravar o processo reencarnatório. Mas que nas próximas reencarnações, esses mesmos elos desfeitos de forma brusca, duras, vão se encontrar. Na condição de nora, genro, amorosos, sogra, sogro, marido, filha. Quando é filha e quando é filho, maravilhoso. Porque você tem a oportunidade, viu? Quando é filho e filha, você já tem a oportunidade da amorosidade ser natural. Já vem, já nasce. Todo o preparo da gestação já é para despertar a amorosidade do pai e da mãe. Mas quando é norinha, quando é genro, isso aí. Aí é a hora de pedir muita força, muito equilíbrio, muita renúncia. Porque tem que orar muito mesmo. Ora muito, porque amanhã ela também vai ser vó, vai ser mãe, vai ter pai. Porque vai passar pela experiência. Essa é a grande lição da vida. Hoje somos nós na condição de filho, amanhã somos nós na condição de pais. E esse ciclo nos permite viver as experiências. Por mais que eu não queira, as experiências vão fazendo com que elas vão. É o ciclo da vida. Não adianta. Por mais que a gente não queira, vamos vivenciar. Para experimentar. Experimentando, você vai ter a oportunidade da escolha. Eu posso escolher ter um bom relacionamento com a minha nora, com o meu genro, respeitosamente, respeitando que ela não gosta de mim, mas orando por ela, para que eu não consiga ter ódio, nem receio e nem rancor. Apesar dela cultivar ódio, rancor às vezes de mim. Estou colocando um cenário assim para nós, porque essa deve ser a postura do espírita. Orar para não ter ódio, orar para perdoar, é o exercício da reencarnação. Porque a gente reencarna para isso. A gente reencarna para evoluir. E não para ficar estacionado ou para entrar num processo de auto-obsessão. Então o primeiro exercício é olhar para dentro de nós. Para dentro de nós. Como é que eu estou? Como filha? Como é que eu estou como nora? Como é que eu estou como genro? Como é que eu estou como sobrinho, sobrinha? Tia? Como é que eu estou como filha? Fazendo os papéis que nós fazemos. Nós nos apresentamos no dia a dia. Que são as lições. Ou que vamos aprender, ou que vamos fechar os olhos. Nesse livro, é uma lição que a mim me fez refletir muito. Por isso eu trouxe para vocês essa noite. Mas além dele, além dessa, tem muitas. Tem muitas lições aqui. Que talvez vá de encontro à sua necessidade. Portanto, espírita que é espírita, não pode só comprar o livro não, tem que ler. Leia. Nós gostamos muito de comprar o livro, mas na hora de ler, uma preguiça danada.
Portanto, a recomendação, comece lendo os pequenos. Isso aqui, por exemplo, é um livro fino. Se eu pegar esse, é um pouquinho mais grosso. Né? Eu preciso estudar. Porque ao estudar, eu vou libertar a minha consciência. Eu vou, de uma certa forma, me possibilitar enxergar outras variáveis, outras vertentes que eu não consegui enxergar. Então, o convite que a gente faz a vocês é vir estudar conosco, juntos. Porque você percebe uma nuance no estudo, eu percebo o outro percebe o outro. Porque se nós formos observar, o Espiritismo só tem sentido nas nossas vidas, gente, se ele servir para mim. Porque a hora que eu desencarnar, o que acontece? O que acontece comigo? O que é que eu carrego? Só o que eu construí interiormente, de bom ou de ruim. Porque o resto fica tudo. Não é verdade? E quem é que sabe a hora? Ninguém sabe. Tem até medo de saber, né? Quem é espírita morre de medo de saber que dia que vai desencarnar. Tem gente que não gosta nem de falar no nome. Quando fala, meu Deus do céu. Só que quando começa algum dos parentes começar a desencarnar, aí fica atordoado. Aí a grande pergunta é, o que é que essa doutrina fez de bom para você? Ao longo dessas vidas que você ficou sentado nas palestras públicas, 20 e tantos anos, tantos anos, e isso não te modificou em nada, não te fez refletir sobre a principal condição nossa. Qual é a nossa principal condição? Está bem no começo do Livro dos Espíritos. Nós somos espírito. Nós somos, em essência, espírito. Que está programado para reencarnar, para modificar, para evoluir. Você pode pegar qualquer assunto de temática espírita. Você só vai entender ele sob a ótica do espírito, porque é um dos princípios básicos. A ótica da pluralidade das existências, a ótica da reencarnação, a ótica da visão excelsa de um Deus Pai justo e bom, que nos dá as oportunidades que precisamos. Nessa noite calorosa, onde falamos de casamento, ou indissolubilidade do casamento, é para a gente poder pensar um pouquinho, porque se eu não casei ainda, eu vou casar amanhã. E se eu casei e descasei, e tu pretende casar de novo, não erres pela segunda vez, não erres pela terceira, e comece a perdoar os que ficaram. Porque é um exercício, é a dinâmica da vida. Porque aí nós temos como referência de Jesus, nosso amigo e mestre, quando ele nos diz, que fizestes daqueles que deixei sob a vossa guarda? Que fizestes? Porque hoje nós somos filhas. Amanhã, quando a gente crescer mais um pouquinho, se a gente não tiver os filhos, vai ter quem? Vai ter os pais. Vocês já observaram isso? Se você não constituir uma família para ter filhos, quem é que fica seus filhos? Os pais. Os pais serão nossos filhos. Como que a vida nos dá a oportunidade de volta? Muda o tabuleiro, mexe as pedrinhas ali e o cenário se transforma. A filha que vira mãe, para os pais que ontem foi pai e hoje ele está na condição de filhos. Porque depende de mim. Depende de mim. A saúde é frágil, debilitada. É esse cenário que hoje eu vejo muitos garotos falar assim: nossa, mas eu não tenho paciência com meus avós. Eu digo sempre, espere, porque amanhã é você que vai vivenciar a experiência. Porque se você está tendo a experiência hoje de ser neto e você não está cuidando dessa relação, porque amanhã você vai experimentar o oposto. Para saber como sentem os idosos. Para saber como é difícil querer falar e ninguém ouvir. Querer contar as histórias de família, porque tem uma história longa de família,
Que ele quer falar, matar a saudade. Eu me lembro da minha infância, que eu ouvia da minha avó a mesma história. Várias vezes. Da minha família todinha, ninguém tinha paciência. Só eu que ficava escutando. Contava as telhas todinha, porque ela deitava. Eu era a única neta que passava as férias com eles. O meu avô e minha avó ficavam no meio. Contando as telhas. Porque não tinha outra coisa para fazer, porque eles tinham hora de dormir. E eu tinha que dormir também, só que eu não dormia. Aí eu pedi para ela me contar as histórias. Aí eu falava assim, conta aquela história, vovó. Conta aquela outra história. Porque criança adora história, né? Então assim, a gente não vê isso mais. Por que será que nós somos tão intolerantes? E eu fico imaginando, quando eu envelhecer, quem serão os meus netos que vai me ouvir? Quem serão meus sobrinhos que vai me ouvir? Porque eu vou querer contar as minhas histórias. Mas essa é a dinâmica da vida, que eu quero aqui realçar isso. Essa é a dinâmica da vida. A dinâmica da vida nos possibilita fazer esse giro. Fazer esse movimento para nos colocar de novo na prova. Porque se eu escorreguei da prova ali, se eu não quis aquela prova, ou se eu quis a prova muito, encegueirada, como diz um grande amigo meu, eu não percebia que aquela prova era uma armadilha, que são chamados casamentos acidentais. Eu entro, mas eu saio machucada, dolorida, né? A família acolhe, né? Porque só a família para aguentar a gente mesmo. Vocês podem ter certeza. Quando alguém adoece no casamento, quem é que geralmente cuida? Quem é? A linda, maravilhosa esposa? Raros são os espíritos que têm essa atitude, é ou não é? A grande maioria devolve para quem? Para a mãe, para a família. Toma que o filho é teu, né? Aí nessa hora, o filho é teu, toma que o filho é teu. O problema é de vocês. É a família dando, é o jeito que a vida nos traz de volta. As experiências necessárias. Porque de uma coisa nós podemos ter certeza. O que vem de Deus é para o nosso bem. Às vezes nem tudo que vem de nós é para o nosso bem. Mas o que nós vamos construindo, nós podemos ter certeza que nós vamos ter que responder pelos nossos atos. Que são as consequências dos nossos atos. É a grande lei da vida, lei de causa e efeito. Que no tabuleiro da vida ela se arranja. Mas Leila, que sensação é essa de que a vida então é muito difícil? Não é. Por isso que o Espírito diz que o jugo é leve, desde que eu ponha leveza. Se eu puder leveza no jugo, ele vai ser leve. Se eu puder peso, ele vai ser pesado. Então eu preciso começar a botar leveza nos meus ombros para carregar as dificuldades que eu conquistei. Aí sim ele vai poder ser leve. Mas eu tenho que trabalhar o meu psiquismo. Eu tenho que fazer um exercício diário, que é o que às vezes a gente não quer fazer. É preciso querer. E aí a grande lição é essa, querer. Os Espíritos nos falam no Evangelho que a gente precisa ter altivez. E eles usam uma palavrinha que é mais forte do que altivez, é coragem. Coragem, eles nos instigam a ter coragem de começar esse exercício do Evangelho no lar, para ajudar a tonificar, para ajudar a higienizar o nosso lar, para nos ajudar a centrar as nossas energias. É um primeiro ponto. Estudar é um segundo ponto. E buscar focar em você. Focar em você é assim, se você estiver muito focado na vida do outro, desfoca do outro e desfoca em você. Porque o outro vai seguir o caminho dele. Você que tem que cuidar de você. Porque nós entramos na vida material de que jeito? Como é que o bebê nasce? O exercício interior para fora tem que ser de quem? É dele, não é? Se ele não ajudar, dificilmente acontece o parto. Ele tem que fazer o esforço para sair.
Então é dele. Aquele momento é dele, é solitário. Assim o desencarne, gente. O desencarne também procede no mesmo princípio. Por isso que a gente pede força. Por isso que a oração é o tônico salutar. Por isso que aprender a orar, e orar sempre pedindo força a Deus, agradecendo mais do que pedindo. Porque às vezes a gente costumou sempre fazer oração só pedindo e esquece de agradecer pelo recebido, pelas coisas boas que já recebemos. É um processo de exercício mental, de exercício de você conectar com o Pai Criador. Porque se você tem essa relação com esse Pai, o exercício vai ser de agradecer sempre. E de pedir força para dar conta de passar pelas provações. Ou expiações, que está na sua agenda reencarnatória. Daí a leitura, daí o estudo, serve como estímulo tônico para luarizar a nossa existência. A Casa Espírita tem espaço como esse, para a criança, para o jovem, para o adulto, convidando a todos para vir juntos estudar a doutrina, para libertar a consciência, para iluminar a sua alma, para fortalecer os seus vínculos, para estimular o trabalho, principalmente o trabalho interior, porque este é só você que cuida, é só você que tem nas mãos os talentos expressos por Jesus quando Ele nos deu a grandiosa mensagem da parábola dos talentos. Dos talentos que deixei nas vossas mãos. O que fazes desses talentos? Quais são os talentos que eu tenho? E que é que eu faço com esses talentos? Na parábola dos talentos nós temos três posturas históricas. Duas que multiplicam e a outra que cabe a cada um de nós fazer uma análise, uma reflexão e achar a resposta. Muito obrigado. Agora passaremos à segunda parte dos nossos trabalhos, que constituirão nos passes magnéticos. Os mesmos não são obrigatórios. Serão chamados à medida que as pessoas estão ordenadamente aqui sentadas, dando preferência aos mais velhos, às crianças, às pessoas portadoras de defeito físico, aquelas pessoas que necessitam ser preliminarmente atendidas. Muita luz, muita paz, que Deus nos ilumine e sempre nos direcione ao propósito de bem servir. Que vamos às nossas casas melhor do que aqui chegamos. Muita luz e muita paz. Que Deus nos ajude hoje, agora e sempre.